Retórica de Aristóteles, livro 2, parte 12. O caráter do jovem. Depois do que dissemos, vamos tratar dos tipos de caráter segundo as paixões, os hábitos, as idades e a fortuna. Por paixões entendo a ira, o desejo e outras emoções da mesma natureza de que falamos anteriormente, assim como hábitos, virtudes e vícios. Sobre isto também já falamos antes, e que tipos de coisas cada pessoa prefere e quais as que pratica. As idades são juventude, maturidade e velhice. Por fortuna entendo origem nobre, riqueza, poder e seus contrários, e em geral, boa e má sorte. Em termos de caráter, os jovens são propensos aos desejos passionais e inclinados a fazer o que desejam. E de entre estes desejos há os corporais, sobretudo os que perseguem o amor, e face aos quais os jovens são incapazes de dominar-se. Mas também são volúveis e rapidamente se fartam dos seus desejos. Tão depressa desejam como deixam de desejar, porque os seus caprichos são violentos, mas não são grandes, como a sede e a fome nos doentes. Também são impulsivos, irritadiços e deixam-se arrastar pela ira. Deixam-se dominar pela fogosidade. Por causa da sua honra, não suportam que os desprezem e ficam indignados se acham que são tratados injustamente. Gostam de honrarias, mas, acima de tudo, das vitórias, até porque o jovem deseja ser superior e a vitória constitui uma certa superioridade. Estas duas características são neles mais fortes do que o amor ao dinheiro. Gostam pouco de dinheiro porque não têm ainda experiência da necessidade, como diz o apotegma de Pítaco em resposta a Anfiaral. Não tem mal, mas bom caráter, porque ainda não viram muitas maldades. São confiantes, porque ainda não foram muitas vezes enganados. Também são otimistas, porque, tal como os bêbados, também os jovens sentem o calor, por efeito natural, e porque ainda não sofreram muitas decepções. A maior parte dos jovens vive da esperança, porque a esperança concerne ao futuro, ao passo que a lembrança diz respeito ao passado. Para a juventude, o futuro é longo e o passado curto. Na verdade, no começo da vida, nada há para recordar, tudo há a esperar. Pelo que acabamos de dizer, os jovens são fáceis de enganar. É que facilmente esperam. E são mais corajosos do que noutras idades, pois são impulsivos e otimistas. A primeira destas qualidades fá-los ignorar o medo. A segunda inspira-lhe confiança, porque nada se teme quando se está zangado,
e o fato de se esperar algo de bom é razão para se ter confiança. Também são envergonhados, não concebem ainda que haja outras coisas belas, pois só foram educados segundo as convenções. Também são magnânimos, porque ainda não foram feridos pela vida e são inexperientes na necessidade. Além disso, a magnanimidade é característica de quem se considera digno de grandezas, e isto é próprio de quem tem esperança. Quanto à maneira de atuar, preferem o belo ao conveniente. Vivem mais segundo o caráter do que segundo o cálculo, pois o cálculo relaciona-se com o conveniente, a virtude com o belo. Mais do que noutras idades, amam os seus amigos e companheiros, porque gostam de conviver com os outros e nada julgam ainda segundo as suas conveniências, e, portanto, os seus amigos também não. Em tudo pecam por excesso e violência, contrariamente à máxima de Quilon. Tudo fazem em excesso, amam em excesso, odeiam em excesso, e em tudo o resto são excessivos. Acham que sabem tudo e são obstinados. Isto é a causa do seu excesso em tudo. Cometem injustiças por insolência, não por maldade. São compassivos, porque supõem que todos os seres humanos são virtuosos e melhores do que realmente são, pois medem os vizinhos pela bitola da sua própria inocência, de tal sorte que imaginam que estes sofrem coisas imerecidas. Gostam de rir e, por isso, também gostam de gracejar. Com efeito, o gracejo é uma espécie de insolência bem educada.